Você quer comprar um carro, um imóvel ou até investir em algum serviço, mas não quer pagar juros de financiamento? Então, uma solução poderia ser o consórcio. Mas este vídeo não é recomendação de investimento. Tem somente caráter educacional, ok? Será que o consórcio é mesmo uma boa ideia? Eu vou te mostrar exatamente como o consórcio funciona, com exemplos práticos e diretos, para você entender se vale a pena ou não no seu caso. O que é consórcio? Consórcio é uma modalidade de compra planejada e coletiva. Funciona assim: um grupo de pessoas se une para formar uma espécie de poupança conjunta, um condomínio. Todos contribuem com uma parcela mensal e, mensalmente, um ou mais participantes são contemplados com uma carta de crédito, que é o valor necessário para comprar o bem ou serviço desejado. Diferentemente do financiamento, não há cobrança de juros. Coisa boa, né? Mas existe uma taxa de administração cobrada pela empresa que gerencia o consórcio. Bom, no consórcio não há cobrança de juros, portanto, não é um financiamento. Mas também não é investimento, pois não rende juros. Somente atualização periódica do valor do bem ou serviço. Então, não é nem investimento nem financiamento. É o meio termo ali. A dinâmica do consórcio envolve os seguintes elementos principais: grupo, conjunto de pessoas com o mesmo objetivo de aquisição. Quer dizer, conjunto de pessoas que desejam adquirir o mesmo bem, né? O mesmo bem ou serviço. Então, existem grupos de aquisição de imóveis, automóveis, eletrodomésticos ou viagem. Cotas. Cotas são frações ideais do bem ou serviço que cada participante adquire ao ingressar no grupo. Por exemplo, se o grupo tem 50 participantes, a fração que cabe a cada um é de 1 dividido por 50, né? Existem contribuições, que são valores pagos periodicamente, geralmente mensalmente, né? Pelos consorciados para formar o fundo comum. Se 50 pessoas pagarem uma fração de 50, vai dar 50 sobre 50, né? Vai dar um inteiro. Sorteios. É um mecanismo aleatório que define um ou mais contemplados a cada assembleia. Um grupo pode ter mais de um contemplado, né? Lances. São ofertas em dinheiro que os participantes podem realizar para antecipar a contemplação. Quanto maior o valor do lance, maior a chance de ser contemplado. Muita gente vai dar lance, né? Se o lance que você der for maior do que dos outros, então você será o contemplado. Carta de crédito. Carta de crédito é um documento que dá ao consorciado o direito de comprar um bem ou serviço à vista. É como se fosse um cheque administrativo. Com esse documento em mãos, você negocia ou você compra, né, o bem ou serviço. Compra à vista. Existe a figura de administradora, que é a empresa responsável pela formação e gestão do grupo. E também pela cobrança das mensalidades, realização das assembleias e entrega das cartas de crédito. Então, existem administradoras ligadas ou não a instituições financeiras. Como funciona na prática? Vamos ver. Etapas do consórcio. 1. Escolha do plano. Então, você escolhe o valor da carta de crédito, o número de parceiras e o tipo do consórcio que você vai querer. Imóvel, automóvel, serviços, etc. Existe a formação do grupo, que são pessoas com o mesmo objetivo que entram no mesmo grupo. Esse grupo é gerenciado por uma administradora autorizada pelo Banco Central. Existem pagamentos mensais, que são as parcelas que incluem o valor do bem, fração de 1 sobre 50, né? Mais taxa de administração,
mais possível fundo de reserva. E existe a etapa de contemplação. Existem duas formas principais de contemplação. A gente já falou rapidamente, né? Sorteio mensal ou por lance. Vamos dar um exemplo, né? Imagine um consórcio no valor de R$360 mil para imóvel, em 120 parcelas mensais de R$3 mil. Se você for sorteado, por exemplo, no 10º mês, você recebe a carta de crédito e pode comprar um imóvel a partir dessa data. Mas mesmo após ser contemplado, você continua pagando até o final. Se você vê o lance, paga a diferença, né? Vai pagando até quitar todas as cotas, né? Bom, depois usa a carta de crédito, que você pode usar como um documento de pagamento à vista. Então, o poder de negociação costuma ser maior. Em alguns casos, pode até sobrar dinheiro se você comprar algo mais barato que a carta de crédito. E, por fim, existe encerramento do grupo. O encerramento acontece quando todos os membros do grupo já adquiriram o bem ou serviço ou quando o contrato termina. Nesta ocasião, é informado sobre existência ou não do saldo remanescente. Lembra aquele fundo de reserva que você pagou? Pode ser que sobrou alguma coisa dali. Vantagens e desvantagens de um consórcio. Bom, primeira vantagem, sem juros. Você paga somente taxa de administração. Então, a taxa de administração costuma ser mais baixa do que a taxa de juros. Varia de 10% a 20% na média, né? Dependendo do tipo de consórcio. Mas você deve avaliar se vale a pena no seu caso. Serve para planejamento financeiro, pois obriga a poupar mensalmente. Então é bom, principalmente para quem não tem disciplina financeira. Aí vai ter que poupar obrigatoriamente, né? É uma opção a mais. Pode ser uma alternativa inteligente ao financiamento. Mas se você não tiver pressa, você pode evitar de pagar juros do financiamento. Antecipação da contemplação. Possibilidade de antecipar contemplação com lance, caso você tenha pressa de ser contemplado. Ou mesmo sem fazer nada, pode ser sorteado. Pode ser sorteado no início. Outra vantagem é a atualização do crédito. O valor da carta de crédito geralmente é atualizado periodicamente. Aí garante o poder de compra. Então, com a atualização do valor contemplado, você não perde o poder de compra, né? Se você quer comprar um automóvel, um imóvel, então ele está mais ou menos atualizado. Bom, vamos falar de desvantagens. Demora para ser contemplado. Você pode até ser o último do grupo de 50 pessoas. Aí como fica? Vai ter que se conformar, né? Reajuste. As parcelas podem ser reajustadas com o tempo. Se for imóvel com base em INCC, se for outros ativos, em PCA, né? Então, as parcelas sofrem aumento mesmo que não tenha sido contemplado. Então, você está pagando aumento, não é que está pagando aumento, você está pagando atualização do valor do bem ou serviço, mesmo que não tenha sido contemplado. Faz parte do jogo. No caso de necessidade, não é indicado para emergências ou necessidades imediatas. Se você tem pressa, não serve. Precisa ter paciência, ter planejamento a longo prazo. Bom, tem taxa de administração. Não tem juro, mas tem taxa de administração. E algumas administradoras têm taxas elevadas. Portanto, você precisa comparar as taxas do mercado. Essas taxas, como eu já disse, variam de 10% a 20%,
dependendo do tipo de consórcio. Mas tem empresas que compram muito mais que isso, até 25%. Tem que comparar o mercado. Quando vale a pena? O consórcio vale a pena para quem consegue esperar e está se planejando a médio ou longo prazo. Muito bom. É ideal para quem quer fugir dos juros do financiamento, mas tem disciplina e paciência, né? Se você precisa do bem ou serviço imediatamente, consórcio, como já disse, provavelmente não é a melhor opção. Nesse caso, um financiamento pode fazer mais sentido para você, mesmo pagando os juros. Uma dica de ouro, hein? Antes, dá um like aí, tá? Dá um like aí que ajuda a gente. Antes de entrar no consórcio, sempre verifique se a administradora é autorizada pelo Banco Central. Muito importante isso. Compare taxas de administração, que pode variar de 10 a 20%. Leia o contrato com atenção e desconfie de promessas como contemplação garantida ou algo parecido, pois isso não existe de forma legal. Agora você tem as informações básicas para decidir se o consórcio é ou não uma boa ideia para você. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Aqui o papo é sempre direto, com foco em educação financeira real. A gente se encontra no próximo vídeo.